Ah, tá bom. Tá bom. Todo mundo enquadrado? Sim. E aí? Opa. Você pode se apresentar? Sim. Bom, meu nome é Eduardo, eu sou nômade digital, sou criador de conteúdo. A minha história ela é um pouco não linear. Não sei quão fundo eu devo ir. Eu queria saber assim, como é ser homem no seu país? Ok. Eu sou um homem que foi criado só por mulheres. Eu não tive uma referência masculina muito grande na minha vida e talvez por isso, ou talvez não sei, eu sou um homem um pouco afeminado. Assim. É como algumas pessoas acharem que eu sou gay, pra mim nunca foi um problema, apesar de na escola, o pessoal zoar e tal, assim como acontece com qualquer homem, sendo gay ou não, né? Esses padrões, eles começam desde quando a gente é muito novo e eles são reproduzidos por toda a nossa vida. É claro que quando a gente vai ficando mais velho, essa pressão de ser masculino, né? Eu acho que é isso. Essa pressão de ser masculino talvez ela vai reduzindo com o passar do tempo, porque a gente vai escolhendo os ciclos sociais que a gente quer se associar. Mas quando a gente é pequeno, a gente é muito fechado no ciclo social que nos é oferecido, né? Mas ser homem no meu país, eu diria... Não só em seu país, como assim, você é de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, mas ser homem em Belo Horizonte, né? O Brasil é bem amplo. Então, ser homem pra mim, onde eu fui criado, né, no meu ninho, eu cresci a vida inteira em Belo Horizonte, é, assim como talvez na maior parte do mundo, repleto de privilégios. Ser homem é repleto de privilégios. Ser homem quer dizer que muito provavelmente você vai ser mais respeitado, talvez você tenha um salário maior, você tenha mais credibilidade em algumas áreas da vida, especialmente as profissionais. E também, além desses privilégios, também existem pressões. Eu acho que existe ali um papel, uma demanda para você antes mesmo de você se desenvolver. Uma expectativa. Uma expectativa. Então, apesar de ser um papel de muitos privilégios, existem desafios também. Você pode falar alguns desafios? Do seu ponto de vista? Intervalo, Tudo bem. Bota, corta depois. Corta! Um desafio de ser homem, na minha família, por exemplo, eu fui criado pela minha avó, pelo meu avô e pela minha mãe. O meu avô, ele foi vivo até eu ter uns 19 anos, assim, mas o meu avô, ele não era uma figura tão presente, assim, na minha vida, ele era um cara mais fechado. E ele cumpria certas funções em casa, por exemplo, consertar coisas. Esse imaginário do homem da casa era uma coisa do meu avô. E acabou que isso veio pra mim. Eu herdei esse papel na minha família. Só que eu sempre adorei também. Sim. Então, eu não sei se isso é um desafio da masculinidade, até porque existem outras figuras femininas no meu ciclo familiar que também assumem esse papel, sabe? Mas, assim, outros desafios que eu poderia dizer, ele é o desafio que eu comecei essa conversa, que é o desafio de ser masculino. Né? Eu acho que esse é o desafio maior de ser homem. Ser masculino, ser viril, né? Ser inabalável, não chorar. É o picaduro o tempo inteiro, entendeu? Você está sempre pronto para ação, sabe? Eu acho que esse é o maior desafio, é o que espera do homem nessa postura de ação, né? Que nem sempre dá. E que nem sempre dá, nós somos plurais, né? A gente muda o tempo inteiro e às vezes nossa personalidade não é isso o tempo inteiro, enfim. Você falou uma coisa interessante, essa coisa de consertar coisas de casa, né? Isso. Eu sempre fazia isso com meu pai, aí ele sempre falava assim, tem que aprender a fazer, viu? Que é o quê? Casar com viúva? Que casar com viúva, segundo ele, era tipo assim, encontrar tudo pronto, né? O menino já tá crescido, ele já tá, a casa já é mais organizada, já tem dinheiro, tudo mais. Fala, não, se você não for casar com viúva, você tem que aprender a fazer as coisas, resolver coisas de casa, senão você não vai arranjar mulher, não sei o quê. Então. Era bem nesse lugar também de, tipo assim, eu achei uma coisa interessante, achava engraçado, né? Mas, assim, você precisa desenvolver essas habilidades, que também são habilidades importantes, necessárias, né? Do masculino, né? Mexer com ferramentas e com as ferramentas você consertar ou manusear algo, né? Você fazer uma interferência em alguma coisa. No caso também, pegar até uma mitologia aqui para falar, né? O martelo de Thor, ele é uma arma e uma ferramenta. Tudo depende de como você usa. E isso eu acho que é muito o masculino, assim. E eu achei muito interessante essa sua fala de usar algo, algum meio para o fim de intervir, né? De resolver. Eu acho que talvez também esse papel do masculino ele também é colocado nesse lugar, assim, de não só da ação, mas também
da transformação, não num processo gradual, mas de rompimento, vou consertar, rompeu, estava estragado, agora não está mais. Ou às vezes uma conversa dura com alguém, assim, normalmente deixa pro homem trazer, né? Você já está viajando já tem um tempo, né? Isso. A gente está aqui em Copangama, você já foi para a Índia, já foi para Europa. Como é ser um brasileiro viajante? Eu sinto que, assim, falando como brasileiro, eu sinto que o Brasil é um país muito querido ao restante do mundo, assim. Eu acho que pelo nosso país ser muito diplomático e também ter vendido muito essa imagem de um país feliz, tropical, eu acho que o mundo tem muito essa visão do Brasil e também o mundo gosta muito de futebol. Então, na Índia, por exemplo, ou em qualquer outro país, na verdade, sempre que eu falava que eu sou brasileiro, os caras iam tipo, Neymar, Pelé, futebol, sabe? E tá aí, mais uma pressão, eu acho que o homem sofre. A maioria dos homens sofrem essa pressão de ter que gostar de futebol, ter que entender de futebol. Eu não sei nada de futebol. Nada. Gosto de outras coisas, mas diga de masculino, mas futebol não é a minha. E minha família é muito atleticana, né? A primeira palavra que eu falei foi galo. Quando o foguete estourou assim, eu falei galo, mas assim, futebol nunca foi pra mim. Você viaja com sua companheira, né? E assim, como é essa experiência de viajar em casal, né? De homem viajando com o cônjuge. Olha, eu acho que a viagem em casal, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Vamos começar pelos pontos positivos. Quando você é um viajante, você passa por mudanças com uma frequência alta. Você sofre mudanças com uma frequência muito maior do que numa vida fixa, né? Numa vida convencional. E essas mudanças, elas baqueiam a gente. Tipo assim, quando você muda de um destino, quando você muda de um país, velho, tipo, a gente cruzou a fronteira da Malásia aqui pra Tailândia. A gente percebeu com minutos a diferença entre um país e outro. A cultura muda drasticamente, mesmo perto da fronteira. Então é sempre um baque, assim, a moeda muda, as comidas mudam, as interações mudam. E quando você está viajando de casal, eu sinto que essas mudanças elas são atenuadas. Não o trauma gerado por essas mudanças, mas o tempo para digerir essas mudanças. Eu acho que a gente fica menos baqueado porque, de certa forma, a gente está viajando em família. Então, apesar de tudo ser novo, ainda existe o comum, que é a minha companheira, né? E acaba que quando você está viajando solo, tudo é novo, exceto você mesmo, sabe? E aí entra no ponto negativo que eu acho que é de viajar em casal. Justamente pelo fato de quando você está viajando sozinho, tudo é novo, exceto você mesmo, é um convite, é uma provocação para o autoconhecimento muito maior. Eu vejo a progressão da gente nesse 1 ano e 3 meses de viagem, nitidamente, o tanto que a gente cresceu com o autoconhecimento mesmo, não só profissionalmente, mas a gente se conhece melhor, eu acho. Só que quando você está sozinho, esse autoconhecimento ele é, de certa forma, acelerado, justamente pelos desconfortos do processo, sabe? É bem intenso. Eu imagino. Qual habilidade, né, ou qual conselho você dá para quem viaja em casal? Então, a minha história com a Sofia, ela, desde o começo do nosso relacionamento, a gente nem era namorado ainda, a gente estava se conhecendo, a gente estava ficando, e numa mesa de bar, numa conversa como essa, numa noite de sexta ou de terça, em Belo Horizonte, num boteco de rua lá, numa mesinha na rua assim, a gente falou, vamos fazer um mochilão pro Uruguai? E aí a gente foi fazer um mochilão pro Uruguai. A gente topou e fomos na loucura. Com pouca grana, fazendo carona e tal, na loucura. E deu muito certo, sabe? A gente viu que o nosso gênio bateu na convivência ali, diante da dinâmica proposta por uma vida de viajante ou por um mochilão e tal. São vários dias viajando juntos e passando por vários imprevistos e perrengues, né? Então eu acho que essa seria talvez a primeira dica para dar para alguém, para um casal. Eu acho que é importante fazer algumas viagens longas para ver se bate ali, sabe? Especialmente se você não mora com a pessoa, sabe? Porque é uma tarefa de... A gente fica junto 24 horas por dia praticamente, sabe? Se a gente passa separado 1 ou 2 horas, é muito. A vida do viajante é uma vida que ela é repleta de desafios, imprevisibilidades, então você precisa ser flexível, você precisa ter antecedência.
E essa dinâmica, ela não é qualquer casal que consegue fazer, ou não é qualquer par de amigos, dupla de amigos que consegue fazer e se manter equilibrado, né? Então acho que um test drive seria interessante. Você sente falta de ficar um pouco sozinho? Né? Assim, não que você vá se separar, mas é no sentido assim, passar mais do que 2 horas só. Sim. A gente nunca morou junto, né? A gente tá morando junto em viagem, né? Tipo assim, casado sem casa, sabe? Sim. Mas eu acho que é muito importante ter um tempo para fazer a manutenção da individualidade, sabe? Eu acho que é importante isso e a gente tem percebido cada vez mais isso também e se movimentado para que isso aconteça. Igual, antes a gente só corria junto, agora a gente está preferindo cada um corre e tem o seu momento, cada um tem seu ritmo, cada um quer passar seu momento consigo mesmo, sabe? Poder pensar. E uma coisa que a gente vai tentar fazer também, até de trabalhar em espaços separados. Porque a gente trabalha junto, né? Nós somos criadores de conteúdo, mas nós somos sócios desse projeto. Porque eu acho que quando você não faz a manutenção da individualidade, o tempero se perde. A magia. Então é importante também, assim. Mas é um desafio que a gente está enfrentando agora, sabe? A gente passou um ano quase junto o tempo inteiro e a gente está enfrentando. Isso veio com a maturidade também, sabe? Desse crescimento pessoal que a gente teve com o autoconhecimento. E de homem para homem, qual é o seu conselho que você dá para os homens? Eu acho que o conselho máximo... eu não tô na posição de dar conselho pra ninguém. Mas assim, da sua experiência, do que você vive, tá tudo certo. Olha, eu não tem obrigação de acertar, não. Pode dar um conselho ruim até. Ok. Partindo talvez de quem é viajante, eu acho que, até mesmo voltando naquela pergunta anterior, mas eu vou ampliar ela. Eu acho que o diálogo é a chave, sabe? Eu acho que não dá para guardar coisa para si e achar que vai passar. Tipo assim, eu acho que o diálogo é o rolê. Se você tá insatisfeito, velho, fala. Mesmo que isso vai gerar um atrito ali momentâneo. No fim das contas, isso vai evitar dezenas de outros atritos que venham a surgir, sabe? Eu acho que o diálogo é o rolê. Por isso que a gente se mantém, a gente está junto há mais de 4 anos, daqui a pouco a gente faz 5 anos, e por isso que a gente está se mantendo, né? Isso eu falo para viajante, mas agora, para quem também não é viajante, o diálogo é a chave. Eu fui muito ensinado, não, eu não fui ensinado, né? Eu absorvi da minha experiência de vida que eu deveria ser mais durão, assim, sentimentalmente falando. Tanto é que na minha família, eu sou um pouco mais durão, assim, eu sou mais fechado na minha família. Foram muitos anos de terapia para eu ir aliviando essas tensões, né? E sendo mais leve, assim como eu sou nas minhas outras relações, né? Você quer ficar bem com outra pessoa? Você quer dizer que você ama, que essa pessoa é importante para você? É o diálogo, sabe? Não, e evitar essa blindagem que a gente é colocado, né? Essa armadura que é colocada na gente por ser masculino, por ser homem, né? Sensacional, porque assim, eu acho que o diálogo sim com o outro, mas também o diálogo interno. E aí você terminando aqui, você encerrou de uma forma muito boa, que eu vou pegar esse gancho, que é fazer terapia. Fazer terapia fortalece os diálogos externos e internos. Então, que ótimo assim, que você entendeu, né? Tá entendendo as coisas no processo. Tô entendendo. Mas terapia é a chave. Terapia é a chave. Obrigado, velho. Enfim. Obrigado pelo carinho. E se você é um homem que está viajando, seja brasileiro ou não, e quiser fazer parte dessa conversa, é só mandar uma mensagem que a gente se organiza, tá bom? Isso aí, galera. Tamo junto. Segue Ponto Azul. Segue Ponto Azul.